Deus é bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Neemias, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1. Neemias. Salmos vai para trás. Em vez de ir para frente, você vai para trás, né? Salmo é metade da Bíblia. Abre na metade, você vai cair em Salmos. Aí você vai para trás, você vai achar Neemias. Neemias, capítulo 1. É um capítulo pequeno. Eu vou ler todo o capítulo e a gente vai orar e pedir a bênção de Deus para a ministração da palavra. Acharam? Todos acharam? Neemias, capítulo 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram, ao cativeiro e estão lá na província passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Vamos orar? Feche seus olhos comigo, Senhor. Que a tua palavra venha, penetre em nossos corações, nossa mente, Pai. Que traga alento, que traga transformação, que traga, ó Pai, a tua vitória para as nossas vidas, Senhor, a tua mudança para as nossas vidas, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem ou o que era Neemias? O que ele era? Você leu aí. Vou dar uma chance, foi o último versículo que nós lemos. Copeiro do rei. Copeiro. Sabe o que quer dizer um copeiro? Não é nem o cozinheiro, é o copeiro. É aquele que serve, né? Ele só faz isso. Ele nem na cozinha ele entra. Ele é o copeiro, né? E eu não estou desmerecendo a profissão. Eu estou mostrando que é algo assim muito específico. É um serviço específico, simples, né? Bem específico, e que ele só fazia, pelo que está relatado aqui, isso. Mas esse copeiro começou fazendo algo diferente. Versículos 2 e 4 nós lemos assim: um dos irmãos veio ajudar com alguns outros homens e lhes perguntei
acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Aí versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Gente, ele fez algo diferente. Podia ser qualquer um. Podia ser o homem mais importante do reino, depois do rei, como nós vemos, né? Como aconteceu com José. Mas esse homem, ele foi e chorou pela terra dos seus pais. Ele chorou por aquilo que tinha acontecido. Ele chorou por aquele povo que estava, como relatado pelo seu amigo, estava muito mal. Você pode ser o que for. Se você se importar com algo e pedir ao Senhor, Ele pode te usar. E você vai ver nessa noite como é que ele, né? Sendo, a gente imagina aqui que ele não tinha outras habilidades, a não ser aquela para a qual ele estava sendo usado, né? Servindo. Como é que aquele homem pôde fazer algo tão grande? Porque ele, aqui está escrito, ele orou, jejuou. E aí Deus, se nós fizermos a mesma coisa, Deus vai realizar através de nós, através de você. Não importa quem você seja. Se há algo que te incomoda, se há algo que precisa ser feito, ora ao Senhor, jejua, e Ele vai te capacitar para fazer aquilo. Se Deus te der um sonho, se Deus te der um plano, o meu plano, e infelizmente, eu tenho um amigo, e eu creio que ninguém sabe aqui desse plano que Deus deu para ele, então eu posso falar, você não vai saber quem é, mas eu infelizmente tenho um amigo que recebeu um plano de fazer um hospital, e esse homem hoje está duvidando desse plano, que é um plano de Deus, porque outras coisas aconteceram na vida dele, né, e o desmotivaram. Sabe, gente, quando nós recebemos uma promessa de Deus, quando nós recebemos algo de Deus, um plano de Deus, a gente tem que seguir em frente, porque Ele vai nos dar capacidade. Então, a segunda pergunta que eu faço é: o que vale um copeiro para o rei? Você sabe o que era? Neemias era um escravo. Ele era um escravo. Eles foram retirados da terra deles e levados para o palácio. E aquele homem era um escravo. O que aquele homem valia para aquele rei chamado Artaxerxes? Nada. Mas olha o que aconteceu. Capítulo 2, eu espero que você tenha mantido aberto aí, em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, ele descrevendo, né, Neemias, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Esse homem era um servo, era um escravo, não valia nada. Os reis, hoje, vocês já devem ter visto, né, uma reportagem que foi feita, né, sobre as pessoas invisíveis. Quem lembra desse tipo de reportagem? Ninguém lembra? Só minha esposa, mais dois ali. As pessoas invisíveis eram aquelas pessoas que as pessoas passam por elas e não dão valor nenhum, não dão bom dia, não dão nada. Então, foi feita, né, uma reportagem sobre isso. Pessoas que ninguém dá valor, é a pessoa que é importantíssima para a sociedade, mas ninguém dá valor. As pessoas passam como se elas não existissem. Enquanto mais, né, o nariz for em pé, estiver apontando para o alto,
menos você vai reconhecer, menos as pessoas vão reconhecer essas outras pessoas. Gente, era o rei, um rei de um império. Aquele homem era o rei de um império. Como é que pode ele ter reparado até que o rosto do servo estava triste? Não é normal isso. Não seria normal nem nos dias de hoje. Se as pessoas se acham muito bem, elas não estão nem aí para os outros. Então isso aí já é algo excepcional. Ele, para aquele rei, não valia nada. Ele era um servo, podia ser trocado, né? Mandavam matar, mandavam prender. Se ele derramou vinho, pronto, prende, mata. Era assim que eles eram tratados, né? Então, era um escravo qualquer. Os nobres, mesmo nobres, né, consideravam os escravos como objetos sem valor. Não prestavam atenção, não davam valor, não faziam nada. Eu já fui aqui no Rio de Janeiro, no Parque Lage, né? Desde pequeno eu vou lá e eu me lembro sempre de eu não sei se você foi lá já, mas tem um corredor com grades onde ficavam as mulheres que lavavam a roupa, as escravas daquela propriedade. Tenebroso, horrível. Eles eram muito maltratados, né? Então, sabe, essas pessoas, imagina, centos de anos atrás, era pior ainda, sabe? Por causa disso que eles eram, né, considerados sem valor, que diz aqui que ele teve medo de falar. Neemias teve medo, por isso ele teve medo de falar, mas falou. E falou o que precisava ser dito. E é o que nós temos que fazer, né? Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E o mais interessante é que o rei ouviu, né? Às vezes, né? Eu não ouço a minha esposa, ela fala uma coisa, amor, perdão, mas casados para sempre tem isso também, tá? Eu me lembro que tem um capítulo sobre isso, não é verdade? Mas é porque eu estou há muito tempo, eu tenho que renovar, reciclar. Mas maridos não ouvem as mulheres, às vezes as mulheres não ouvem os maridos. Sabe, aquele rei ouviu um escravo. Isso é interessantíssimo. Se importou. Naquela hora, ainda mais, né? Aquele homem, ele estava como um conselheiro. Porque isso faziam os conselheiros. O rei chegava e perguntava, e aí, o que eu devo fazer? Qual país agora que eu vou invadir? Né? E ele pergunta para ele, por que você está triste? Aí ele vai e descreve a situação do seu país de origem, né? E aí o versículo 4 diz assim, ó, o rei me disse, olha, o que você gostaria de pedir? Caramba, que coisa fantástica! O rei estava perguntando para ele, isso não é normal, o que você quer? Tipo assim, o que você quiser eu vou te dar, porque a pergunta não tem outro objetivo. E aquele homem que teve até medo de falar, ele pôde falar. Sabe, na mão de Neemias estava o plano de restauração de Israel. Estava o plano de restauração de Jerusalém. Nas suas mãos pode estar um plano de restauração de vidas. E a gente se sente incapaz. E a gente se sente muitas vezes, eu não vou falar não, porque vão achar isso, vão achar aquilo. Nas suas mãos pode estar, se você jejuar, orar e ouvir a Deus, pode estar a restauração de uma vida preciosa para o nosso Deus. Aquele homem fez isso e o rei ouviu. Ele orou e Deus respondeu. Ele se importou primeiro, e você tem que fazer isso, né? Se importar, jejuou, orou e Deus fez, né? E os versículos 4 a 5 diz, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, eu imagino que ainda estava diante do rei, né? E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, a cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá,
para que eu possa reconstruí-la. Vocês repararam? Porque claro, talvez você tenha reparado, porque eu fiz ênfase nisso. Ele era um copeiro. Ele não era um engenheiro. Ele não era um administrador. Mas ele é alguém que se importou. Talvez você não seja um psicólogo. Luiz, você é psicólogo? Não, Elaine? Mas eles estão ajudando casais. Talvez você não seja um psicólogo, você não seja um pastor, né? Talvez você não se ache incapaz. Mas aquele homem fez uma coisa, aliás, coisas grandiosas. Ele falou ousadamente com quem poderia mandar matá-lo, né? Ele expressou uma vontade e foi como um conselheiro para aquele rei, porque era isso que os conselheiros faziam. E agora ele estava pedindo para ser um construtor. Eu não sei se você já montou Lego, mas até montar Lego é difícil, né? Imagina reconstruir uma cidade, reconstruir um portão. Minha maior dificuldade aqui na igreja é na parte de carpintaria, né? Eu até brinco com o pastor Timóteo, que os carpinteiros, eu espero que nenhum dos dois seja, mas os carpinteiros que eu pedi para ele não chegaram até aqui, né? Então, é uma dificuldade de carpintaria, né? Eu não tenho menor habilidade, mas se um dia Deus disser, olha, construa uma arca, como ele mandou para Noé, ele vai me capacitar. Se ele mandar para você, você vai fazer. Se ele disser para você, vá, abra uma igreja, você tem que fazer. Na capacidade que Deus vai te dar. Não porque você tem a própria capacidade, não é isso. É porque Ele vai dar. Aquele copeiro era um copeiro ousado. Abusado, não era abusado, ele era ousado, estou brincando, né? Ele era ousado, e é isso que nós temos que ser diante de Deus, se o Senhor estiver nos mandando. Você não tem que criar planos seus, né? Claro, você tem que sonhar, não é isso que eu quero dizer, mas você tem que ouvir Deus, os planos de Deus. Se assim for, Ele vai te capacitar. E o copeiro acabou virando até o embaixador do rei. Se depois você lê em casa todos os versículos, você vai perceber que passou a ter gente com ele, mandado pelo rei. Aquele homem não era nada, e agora ele estava com uma tropa atrás dele, representando o rei. Ele se apresentou aos reis da terra, que ficaram com ciúmes, etc. A gente vai ver alguns versículos. Ficaram com ciúmes, ficaram com medo, né? Porque a cidade fortificada naquela época era algo muito importante, e Jerusalém era uma cidade fortificada, foi destruída. Então ter uma cidade fortificada era algo assim de muito valor, e os reis em volta não queriam que eles reconstruíssem. Então houve tramas, houve inveja, houve preocupação, houve medo. E aí aquele copeiro, versículos 7 e 8 do capítulo 2, diz assim: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, olha que abusado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, né, para que me deixem passar até chegar a Judá. Versículo 8, e também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O rei podia ter se cansado dele, né? Podia ter dito, eu dei o dedo, ele está pedindo o braço. Essa é a realidade. Mas ele estava debaixo de Deus, da vontade de Deus. Deus estava usando aquele homem para fazer o plano dele. E ele conseguiu tudo por causa da bondosa mão de Deus que estava sobre ele. Deus estava naquele projeto.
Talvez você tenha projetos. Talvez você não tenha entregue esses projetos a Deus ainda. Você precisa fazer isso. Porque eu creio que a chance de você ter algo feito algo realizado entregar nas mãos de Deus. Deus, você quer que eu faça isso? Mas não é que nem criança, né? Quando você obriga a criança a dar alguma coisa, ela vai dar um biscoito. Ah, um biscoito! Ela dá, mas querendo que a outra não pegue, né? Não é isso. É entregar de coração. Se você entrega de coração seus planos nas mãos de Deus, você vai ter bom êxito, porque Ele vai te ajudar. Você vai ter êxito em tudo que você fizer, porque Ele vai te ajudar. Se você precisa, atenção, eu não sei a vida de ninguém aqui, hein? Se calhar de ser, se você precisa ajudar seu irmão ou cunhada, estou botando duas pessoas totalmente, né, espúrio aqui. E aí você se acha incapaz. Não, um casamento do meu irmão, um casamento, né, de alguém que está ruim, e você se acha incapaz. Mas se Deus já tocou o teu coração para você fazer, pede ajuda a Deus e vai em frente. Seja ousado. Gente, eu garanto que você está diante de qualquer membro da sua família nos dias de hoje, num país com o governo que nós temos, que não é realeza, nobreza, etc. Não é perigoso para você como foi para aquele homem. Por que não sermos ousados? Por que não abençoarmos a quem Deus quer abençoar? Por que não falar o que Deus quer que a gente fale? Muitas vezes a gente perde, né? E a gente depois se arrepende, por não ter sido ousado, por não ter falado de Jesus para alguém, por ter deixado a situação correr. Aí depois você pensa, eu podia ter feito isso. Mas não é assim que a gente tem que resolver, né? Não é, eu podia ter feito. Não, ora e saiba se Deus quer que você vá fazer aquilo que você tem no coração fazer. Faça tudo debaixo da vontade de Deus. Eu creio que Deus te abençoa. Você precisa da bênção dele. E depois você vai em frente. Versículo 10 do capítulo 2 diz assim: Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Versículo 11, nós vamos até o 13. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Versículo 16. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres. Olha com quem ele ia falar depois. Aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Versículo 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Esse copeiro convenceu nobres a reconstruir a cidade. Ele convenceu os sacerdotes a fazer isso. Se você for ler, os sacerdotes fizeram uma determinada porta, né? Ele administrou
os grupos, ele dividiu, ele foi um líder, um homem que teoricamente não era preparado para nada. Deus capacita aqueles que ele escolhe. Ele não escolhe quem é o capacitado. Ele escolheu Pedro, um pescador, né? E a gente sabe que ele não tinha muita cultura. Ele escolheu vários assim. Jesus escolheu as pessoas pelo coração e não por aquilo que elas eram. Vários pescadores estavam com ele, né? Havia no grupo todo, e depois foi acrescentado um médico, mas o grupo todo não tinha ninguém especial, mas ele sabia com quem ele estava lidando, né? Então esse homem Neemias, ele fez a mesma coisa. Ele não era um homem capacitado para ser líder de nobres, para ser um administrador, coordenar. Ele andou pelas muralhas, está escrito aqui. Você imagina, era como se ele fosse um especialista em construção. Ele andou para ver, aqui precisa isso, aqui. Quem deu essa capacidade para ele? Eu às vezes vejo alguma coisa errada aqui, eu tenho que chamar o especialista, eu não sei fazer. Eu não sei às vezes nem dizer o que está acontecendo. Sabe, aquele homem foi capacitado por Deus, como você pode ser também. Capacitado por Deus. Você não tem que pensar no que você é, você tem que pensar no que Deus quer que você faça. Você não tem que pensar no seu valor, você tem que pensar no valor que Deus te dá. Você tem que ser humilde, né? Como preguei pela manhã, nós temos que ser humildes. Mas quando Deus manda, você tem que ser ousado. E ousadia nada tem a ver com humildade. Você pode ser ousado sendo humilde. Depende de como você encara. Se você vai deixar crescer o peito, né? Ficar pomposo ou não. Capítulo 4, versículos 7 a 9. Diz assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdob, viu quanta gente? Souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Quando nós queremos fazer alguma coisa, os inimigos se levantam. Os inimigos deles se levantaram. E não eram poucos. Existe até uma igreja, não sei se ainda existe, mas se chamava os remanescentes, né? Usando esse termo por causa dos remanescentes de Jerusalém, né? Então, os remanescentes, aqueles homens eram a sobra. Aqueles homens foram os poucos que ficaram lá. Ele não tinha um grande povo, ele não tinha nenhum exército. E ele ia enfrentar muitos inimigos. Muitos inimigos estavam vindo contra ele. E aquele homem agora que não tinha mais uma profissão que ele não era, eu garanto para você que ele não era um general, agora Deus ia capacitar ele como general. Será que você pensa assim, não, isso é muito grande para mim, eu não vou conseguir, isso aí eu não consigo, porque o que Deus está querendo de mim? Está querendo muito. Ele vai te capacitar. Neemias é o exemplo disso. Ele foi um general, foi um administrador, ele começou a fechar as brechas, né? E eu já usei em outra época, né, pregação sobre isso, né? Sobre como é que ele fez a cidade. Aí eu usei para a nossa vida, né? Não é o caso hoje, mas só para você entender, ele foi fechando as brechas, porque pelas brechas passa o exército inimigo. Então a primeira coisa que ele fez, fechar as brechas. E nós temos que fazer a mesma coisa na nossa vida. Nós temos que ir em frente, nós temos que fechar as nossas brechas e temos que saber que vai ter oposição. Quando você começar a falar para o seu parente que precisa ouvir,
porque senão vai ser destruído o casamento dele, porque senão ele vai cada vez mais se afundar em drogas, porque senão qualquer outra coisa você pensa, porque os filhos estão indo para lá, indo para cá, estão se desviando. Você tem que saber que vão se levantar as vozes contra. Sempre é assim. Quando você quer fazer algo de Deus, você vai ter resistência, mas você tem que continuar, você tem que persistir. E esse copeiro, ele conseguiu fazer isso. Neemias conseguiu. Ele se tornou, foi necessário que ele se tornasse um general, um administrador, né? E um psicólogo. Versículo 10 diz assim, olha só. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir o muro. Eu digo para você, ele conseguiu. Isso quer dizer que ele fez um trabalho de psicólogo. Ele teve que liderar, ser psicólogo, ele teve que usar a capacidade que Deus estava dando para ele. E você vai descobrir mais e mais coisas que Deus quer te dar, capacidades que Ele quer te dar. Ele quer te usar e vai te capacitar conforme você for fazendo o que Ele quer. Parado, você não vai ter nada. Mas se você fizer o que Ele quer, você vai ser como aquele simples copeiro que de repente começou a ter um monte de habilidades. Uma pessoa incrível. Parecia que ele tinha, saído da realeza e vivia estudando, porque para fazer tantas coisas ele tinha que parar e ficar só estudando. Não me interrompe não, que eu estou estudando aqui para isso. Estou estudando engenharia agora, peraí. Não me interrompe, eu estou estudando psicologia agora. Para que eu estou estudando aqui. Liderança, eu estou estudando liderança aqui. E aquele homem não foi assim, que ele foi capacitado. Ele foi capacitado diretamente por Deus. E ele não ergueu só uma cidade. Ele ergueu um povo. Ele foi um líder. Ele não foi só um construtor. Ele foi usado para levantar um povo. Você reparou, porque eles tinham, essa visão. Era humilhante Jerusalém estar em ruínas. E ele foi para lá e levantou um povo. Ele trouxe, brio àquele povo. Ele trouxe orgulho àquele povo, orgulho, não orgulho em excesso, mas orgulho necessário para que eles novamente entendessem quem era o Deus deles, e etc, etc, etc. Sabe, Deus também quer nos capacitar. Ele quer nos capacitar. O que Deus mais quer é estar presente nas nossas vidas e fazer diferença nela. Às vezes você pensa, e aí eu vou do mais simples, Eu não estou capacitado, por exemplo, para casar. Eu não estou capacitado para casar, eu não estou capacitado para entrar na faculdade, eu não estou capacitado para entrar no curso técnico, eu não estou capacitado. E você vai se limitando, quando você tem que saber o que Deus quer. E aí você vai conseguir, você vai fazer diferença. Deus quer capacitar a nós para a próxima etapa da nossa vida. Qual é a próxima etapa sua? A sua é diferente da minha. A minha é ser avô. Ele não está aí. Ele está ali atrás. Depois do casamento. Fique claro. Mas a próxima etapa minha é ser avô. Ele vai casar em janeiro, tá, gente? Ele casa em janeiro. Mas o que acontece? Qual é a sua próxima etapa? O que você tem para fazer? Será que você acha, eu não sou capacitado? Eu não estou fazendo uma pregação de autoajuda, não. Eu estou fazendo uma pregação de fé, tá? Não é autoajuda, não. É fé. Que Deus mandou você fazer. Não é o que você quer fazer porque você quer, para satisfazer os seus desejos, Eu vou fazer uma redução bariátrica. Eu não vou fazer redução bariátrica. Eu vou tentar emagrecer sozinho. Mas qual é a próxima etapa sua? O que você precisa fazer, o que Deus quer que você faça, Ele vai te capacitar para a próxima etapa, para o próximo alvo.
para a próxima luta da sua vida. Como eu falei de manhã, né? Dentre outras coisas, eu falei o seguinte: você não sabe hoje quanto você precisa de óleo na candeia para a próxima luta que você vai ter. Outros tantos ficam pelo caminho porque não buscam o óleo, o Espírito Santo. E aquelas nécias, né, ficaram pelo caminho. Elas tinham óleo antes, mas não foi suficiente, elas não recarregaram. E nós temos que fazer a mesma coisa. A nossa vida é em busca do Espírito Santo sempre. Não ache que você está preparado para a próxima luta que você vai enfrentar, porque você não está. Então, nem pelo Espírito você tem que ter, né, a busca pelo Espírito Santo para estar preparado para a próxima luta, e também acreditar que Deus vai te capacitar. Então a gente precisa entender isso. A próxima luta que nós vamos ter, Deus vai nos capacitar e nos dar do seu Espírito para eu enfrentar. Como eu falei de manhã, né? Pode ser que aconteça, porque as coisas acontecem, que eu perca um dos meus 2 filhos. Eu não fique, meu Deus, o pastor falou isso. Não, é uma realidade. Eu tenho que estar com óleo, porque senão eu não resisto. Eu vou para o chão. Então a gente tem que ter, a gente tem que entender. E se acontecer, Deus vai me capacitar. E vai capacitar você também. Para qualquer luta, qualquer dificuldade. Ele nos capacita. Ele nos capacita, né? Eu vou pegar a RA, porque eu prefiro a RA. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios. Nesse caso, né? Minha Bíblia velhinha. 2 Coríntios 3, de 5 a 6, né? Que é um versículo que expressa isso, né? Deus nos capacita, é isso que ele expressa. E na NVI eles mudaram a palavra capacitar, né? Por isso que eu vou... 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Diz assim... Acharam? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Apesar desse texto aqui estar mais voltado para a capacidade de pregar, né, de falar a palavra de Deus, é exatamente isso. Quem capacita é Deus. Ele nos dá a capacidade para você viver, para você fazer. Aqui especificamente estava falando sobre pregar o Evangelho, mas quando Deus queria deslocar Paulo para algum lugar, ele dava a Paulo a capacidade de fazer isso. Então é isso que nós temos que entender. Deus nos capacita. Se Ele te chamar para algo, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamar para falar da palavra de Deus para sua família, que é rebelde contra Deus, né? Que não quer ouvir, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar o momento certo para dar o clique assim na tua... É agora. E você vai falar e Deus vai realizar. Então, Deus é que capacita. Sempre Deus é que capacita. Se você quer fazer a vontade dele, Ele vai te capacitar. Aí, você com Deus, né, vai, se precisar, se tornar engenheiro, administrador, psicólogo, líder, qualquer coisa. Ele vai te dar capacidade. Se Deus quer usar você, Ele vai te capacitar. Não importa que você seja o mais simples dos homens, Ele vai usar você. Ele vai fazer, né, como está escrito na palavra de Deus, Ele vai horrorizar os homens, porque Ele vai usar os tolos, né? Ele vai pegar e humilhar os sábios, porque Ele vai usar os humildes. Então é isso que Ele faz. Ele te levanta o rei para te ajudar, usando agora, né, Neemias. Ele levanta o rei para te ajudar e levanta os homens para te ajudarem. É assim que Deus faz. Amém? Amém.
capacidade é de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Nós possamos sair daqui, Senhor, na certeza, Senhor, de que Tu estás conosco, Pai, de que nós podemos fazer aquilo que Tu nos chamou a fazer, Pai. Que não haja covardia da nossa parte, Senhor, que haja uma ousadia, Senhor, em Ti, Pai. Não por orgulho, mas uma ousadia, Pai, Senhor, que seja do Teu agrado, Pai. Em nome de Jesus, fala, Senhor, aos corações, Pai. Põe os Teus planos, Senhor, porque se Tu nos chama a ir e pregar o Evangelho, Senhor, Tu também tem planos para nós, Senhor, para alcançarmos pessoas específicas, Pai. Que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz e fazer aquilo que Tu queres, Pai. Em nome de Jesus pedimos, nos ajuda. Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé ainda, fechar seus olhos. E eu vou perguntar para você, se você precisa de ajuda, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, para você ficar à vontade. Quem for levantar as suas mãos, ficar à vontade. Abaixe todas as cabeças, por favor. Feche seus olhos. Eu quero saber se você veio hoje aqui e precisa que Deus capacite você para algo. Feche seus olhos, por favor. Levante suas mãos agora. Amém, 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 amém. Pode abaixar suas mãos. São muitos. Senhor, Pai amado, Tu sabes, Senhor, o porquê dessa palavra, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que o Teu Espírito Santo falou a cada coração aqui, Senhor. A ministração, Senhor, é Tua, do Teu Espírito, Pai. Pai amado, Tu falas a cada um, Senhor, com os toques do Teu Espírito Santo, em particular, como está na Tua palavra, Senhor, falando que Tu pregarias pelo Teu Espírito. Eu te peço também que, além de pregar pelo Espírito, que Tu, Senhor, os ajude a encher as candeias, Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor. A orar e jejuar, Senhor, para conseguir aquilo que eles querem, Senhor, e que desejam, Pai amado, e que sabem que é a Tua vontade, Senhor. Que haja, Senhor, um encher do Teu óleo, Pai, nas candeias, Pai. Que ninguém fique pelo caminho, Pai. Que não se esgote, amém, Pai. Que não se esgote, Senhor, o óleo de ninguém, Pai. Que não aconteça como aconteceu com as nécias, Senhor. Que quando o noivo volta, elas não estão, Senhor, com a lâmpada acesa, Pai. Senhor, acende a nossa lâmpada, mantenha a nossa lâmpada acesa, Senhor, para que nós possamos enfrentar as nossas próximas lutas, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Cheios do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que cada um possa ouvir a Tua voz, Senhor, claramente sobre aquilo que deve fazer, Pai. Que haja, Senhor, orgulho, Senhor, mas não, Pai, pelas nossas capacidades, mas porque Tu estás na nossa vida, Senhor. Pai, que nós possamos orgulhar de Ti na nossa vida, Senhor, não das nossas obras, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá a humildade que nós precisamos para realizar as coisas que Tu queres, Senhor, e que nós tenhamos ousadia, Pai, no Teu Espírito, Senhor, que a gente não calhe a nossa boca, Senhor, jamais, Pai. Se Tu mandares que a gente abra a boca, que a gente abra com ousadia, Pai, que a gente não se cale, Senhor. Eu te peço, ajuda cada um, Senhor. Se, Pai amado, se os planos, Senhor, eles creem, Senhor, que são Teus, Pai, que Tu os realize. Pai, quando os inimigos se levantarem, porque eles vão se levantar, Pai, que eles possam ter, Senhor, persistência, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te peço dar capacidade, Senhor, em todas as áreas das vidas deles, Senhor, para que eles sejam o que eles precisam ser, Pai, para que eles façam o que precisam fazer, Senhor.
Ó Pai, que te glorifiquem em tudo, como está na tua palavra, Senhor. Por tudo dai graças, Senhor. Ó Pai, que a tua glória esteja manifesta nas nossas vidas, Pai. Que seja assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia.